Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa patologia, que é uma das patologias mais graves em urgências de hospital, que é o choque circulatório ou insuficiência circulatória. Mais conhecido como choque, tá? Mais conhecido como choque. O que é o choque, pessoal? Choque a gente define como uma insuficiência, uma discapacidade do sistema circulatório em distribuir sangue para todos os tecidos. Porque a gente sabe que o papel principal é de realmente fazer isso, distribuir o sangue para os tecidos, né? Distribuir oxigênio, distribuir nutrientes, para que esses tecidos continuem desempenhando a sua função, para que esses tecidos continuem vivos, que eles possam continuar trabalhando com seu metabolismo funcional e isso mantém a pessoa viva. No caso do choque, isso não acontece. O paciente ele começa a apresentar algo chamado hipoperfusão. A hipoperfusão é a diminuição de passagem de sangue nos tecidos. Lembra que a gente já falou isso no sistema respiratório, aulas de fisiologia, vou deixar um card aqui, que perfusão é a passagem de sangue pelo tecido. E seja perfusão pulmonar, como foi o tema que eu abordei naquela aula, como perfusão em qualquer órgão. O sangue que está passando no dedinho da sua mão é uma perfusão no dedo da sua mão, tá? Então, a gente começa a ter hipoperfusão em todos os tecidos, porque o sistema circulatório está falhando, ele está em choque. E por outro motivo que a gente vai falar mais pra frente, o paciente vai apresentar também hipotensão. A hipotensão é a diminuição da pressão arterial. Então são duas coisas que nós encontramos nos pacientes com esse choque, dependendo do tipo de choque, nós vamos falar disso mais pra frente. Hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, e hipoperfusão, que está presente em todos, que é a diminuição do fluxo nos tecidos, ok? Como está escrito aqui no nosso texto, o choque circulatório ele pode se descrever como uma falha aguda do sistema circulatório para proporcionar um suministro, um aporte sanguíneo, né, adequado aos tecidos periféricos e órgãos do corpo, o qual provoca hipóxia celular. O problema da hipoperfusão é que a célula que deveria receber oxigênio, ela entra em hipóxia, né? A hipóxia, como o próprio nome diz, é a diminuição do oxigênio. Então, se a minha célula entra em hipóxia, o que vai acontecer dentro dela? Ela vai ter que entrar em algo chamado metabolismo anaeróbico. Então ela entra no metabolismo anaeróbico. O problema do metabolismo anaeróbico é que ele não consegue produzir a mesma quantidade de energia que ele produziria normalmente, e por essa falha na produção de energia, os processos intracelulares começam a falhar também. E se falha o processo intracelular, consequentemente nós vamos ter a morte dessa célula. Porque existem processos na membrana plasmática, por exemplo, como a bomba de sódio e potássio, que é muito importante para a célula permanecer viva. E nós vamos falar disso na aula de hoje, tá? Com frequência, a gente vai encontrar no paciente, como eu falei para vocês, hipotensão, hipoperfusão ou uma perguntinha ali, sinais vitais normais? Sim, em alguns pacientes, no início do choque circulatório, os sinais vitais deles estão normais. A gente pode ter paciente que se apresenta com sinal vital normal, mas de repente ele começa com uma hipotensão súbita, a hipoperfusão começa a se estabelecer e o choque circulatório como um todo se estabelece nesse paciente. O choque, ele não é uma enfermidade específica, ele não é uma doença específica para um tipo específico de paciente, não. O choque é um aglomerado de sinais e sintomas que foi originado por alguma causa grave. Por exemplo, o paciente ele teve um infarto agudo do miocárdio, né? Ele teve um infarto. Esse infarto fez com que o coração falhasse como bomba. Então a gente teve um infarto e uma insuficiência cardíaca súbita, né? Então a gente teve um infarto e uma insuficiência cardíaca súbita. Qual que é o problema disso? Não é na circulação, professora, no coração. Sim, mas se nossa bomba não manda sangue para a circulação, a nossa circulação vai conseguir mandar oxigênio e nutriente para todos os tecidos? Não, ela não consegue. Ou seja, nós tivemos uma doença que é o infarto agudo do miocárdio, que pegou uma grande área, por exemplo, do ventrículo esquerdo, e essa grande área do ventrículo esquerdo perdeu sua função, porque morreu. Ela não consegue bombear o sangue suficientemente. Se ela não bombeia sangue, além dessa insuficiência cardíaca que a gente acabou de estabelecer no paciente, porque ele não consegue bombear, o paciente entra numa insuficiência
circulatória. Então ele entrou numa insuficiência circulatória e essa insuficiência circulatória, né, começou a afetar os órgãos em geral dele, certo? Só que não é só o infarto que pode causar isso. Se o paciente sofreu um acidente na rua, de moto, teve uma fratura exposta, rompimento de vasos grandes, vasos de grande calibre ali romperam e ele começou a perder sangue, perder sangue, perder sangue, até ele chegar na urgência, já, sei lá, perdeu 2,5 litros, 3 litros de sangue, pode ter certeza que ele vai estar num choque circulatório. Porque esse paciente que teve perda de volume sanguíneo não tem mais volume sanguíneo suficiente para mandar para os tecidos que ele necessita. Ou seja, não tem sangue suficiente para, ao mesmo tempo que está oxigenando o cérebro, o fígado e o rim, está oxigenando o intestino, está oxigenando pele, está oxigenando ali o pâncreas, o estômago, né? Eu falei intestino, mas o estômago também. Então a gente vai ter vários órgãos precisando de fluxo, precisando de sangue, precisando de oxigênio, mas pouco fluxo para poder fazer tudo isso, ok? Então, várias doenças, né, originam o choque, que é esse nosso estado do paciente, ok? Esse estado com sinais e sintomas variados, tá? Normalmente o sinal e sintoma ele está relacionado também com a patologia que originou o choque. No caso do infarto, por exemplo, o paciente que está com choque devido a um infarto, ele vai estar com todos os sinais e sintomas de um choque, hipotensão, hipoperfusão, e ele vai estar com todos os sintomas do infarto, tá? Então ele vai ter os sintomas do infarto ali. O choque ele pode se originar de 4 formas gerais, tá? Então a gente vai classificar o choque em 4 etapas, ou 4 formas, ou 4 classificações, ou 4 tipos de choque. Tá? Os 4 tipos gerais de choque são choque cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo e distributivo. São os 4 tipos de choque. Vamos lá, pelo primeiro. Ó. O choque cardiogênico. Lembra de sempre eu falo aqui no canal. Peguei uma palavra que eu não sei o que significa. Eu tento ver se eu consigo quebrar ela em 2, em 3, para ver se dá um significado para mim. Dá para fazer isso com cardiogênico. Tem cardio e gênico, que vem de gênesis, criação. Então é um choque criado por culpa do coração, porque ele parou de funcionar. Tá? Então choque cardiogênico são choques circulatórios originados por falha no coração. Como por exemplo o infarto agudo do miocárdio que eu falei. O paciente teve um infarto, o coração falhou e isso levou a uma falha no sistema circulatório, porque ele não está recebendo mais sangue, né? Então aqui nessa primeira imagem nós vemos o que acontece normalmente, ó. Aqui nós temos a veia cava inferior, né? Aqui está mostrando a veia cava superior, elas chegam aqui na aurícula, da aurícula direita vai para o ventrículo direito, vai para a circulação pulmonar, ó. Viaja na circulação, a gente faz uma boa oxigenação do sangue, esse sangue retorna pelas veias pulmonares, chega até o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo a aorta. Então a aorta que passa aqui atrás, ó, passa aqui atrás e ela vai para todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos, nossos sistemas. Isso é o normal. Agora no choque cardiogênico tá bem pequenininho, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. No choque cardiogênico nós temos um X no ventrículo. Temos um X vermelhinho ali no coração. Então esse X representa o quê? O coração falhou como bomba. Se ele falha como bomba, o que acontece com o sangue? Fica preso aqui dentro. Repara que as flechinhas, ó, sumiram. As flechinhas que estavam indo para todo o corpo sumiram. Não tem mais flechinha indo porque não está enviando sangue. Então nós entramos num choque cardiogênico, um choque circulatório cardiogênico, tá? Porque ele não consegue mais mandar sangue para o sistema todo. Depois nós temos o choque hipovolêmico, que foi o choque que eu falei para vocês, originado por perda de volume, ó, hipovolêmico, pouco volume, pouca volemia. Lembra que volemia vem de volume sanguíneo, tá? Volemia vem de volume sanguíneo. Então o choque hipovolêmico é um choque que se origina por pouca volemia, pouco sangue. É o exemplo que eu dei para vocês do paciente que teve ali um acidente de trânsito e perdeu muito sangue no caminho. Ou, por exemplo, o paciente muito desidratado. Esse paciente muito desidratado, ele vai entrar em choque hipovolêmico. Paciente com insuficiência renal ou paciente em uso de diurético em demasia, ele pode entrar no choque hipovolêmico também, tá? Então ele entra nesse choque por pouco volume, porque está perdendo líquido, tá? Terceiro tipo,
Obstrução do fluxo sanguíneo através do sistema circulatório, que é o choque obstrutivo. Então, o choque obstrutivo a gente vê aqui, ó. O choque hipovolêmico que nós estamos vendo aqui, pessoal, não sei se a imagem está muito boa. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor para vocês. Isso a gente resolve rapidinho. Vocês acham que é rápido para fazer aula, né? A gente fala, professor, cadê as aulas que você não está postando? Demora para fazer aula. Vocês estão vendo meu livro, né? Tudo rabiscadinho meu livro. Isso aqui são as minhas anotações. Pronto, de volta. Então aqui nós temos uma imagem, né, representando ali o choque cardiogênico, como eu falei para vocês, o X aqui no nosso coração, né? Não tá bombeando sangue. O choque hipovolêmico, reparem aqui na circulação periférica, que nós temos pouco sangue, ó. O azulzinho, né, o laranjado, sei lá, a cor do sangue, ela tá bem fina, ela tá na metade do vaso sanguíneo, representando ali a diminuição do nosso fluxo, né? No choque obstrutivo, pessoal, como o nome diz, nós temos uma obstrução em algum vaso sanguíneo. Então tem vaso obstruído. Se essa obstrução afeta totalmente o vaso, né, ela obstrui totalmente o calibre, e nós não temos vasos confluentes, né, vasos que passam paralelos ali e que podem carregar esse fluxo, então com certeza esse nosso paciente vai entrar em choque, porque o sistema circulatório dele está obstruído e essa obstrução impede que os demais tecidos recebam algum tipo de nutriente, de oxigênio. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, a veia cava inferior obstruída, superior, a própria artéria pulmonar obstruída, né, a aorta obstruída. Aí vocês podem falar, professor, mas obstrução de vasos de grande calibre, o que pode causar isso? Lógico, se você tem, por exemplo, uma estenose da válvula aórtica, se você tem uma estenose da válvula pulmonar, que são as válvulas que levam sangue para a artéria aorta ou para a artéria pulmonar. E essa estenose, quando ao invés da válvula abrir como ela deveria, ela fica aberta bem pequenininho, ela abre desse tamanhozinho. Então a válvula não consegue abrir. Qual que é o problema disso? O sangue não passa. Se a válvula não abre, porque está estenosada, o sangue não passa. Se sangue não passa pelo grande vaso, a gente tem uma obstrução, tá? Então uma obstrução originada por uma estenose, por exemplo. E o quarto tipo de choque é o choque distributivo. Esse tipo de choque acontece por vasodilatação excessiva e distribuição anômala do fluxo sanguíneo. Reparem só nesse nosso esquema mostrando o choque distributivo. Pessoal, nesse choque distributivo nós vamos ter uma vasodilatação. Reparem aqui, ó, esses pontilhados bem no cantinho aqui do nosso gráfico. Esses pontilhados, eles estão representando a vasodilatação, tá? O vaso aumentou de calibre. O problema, quando um vaso dilata muito, é que o sangue fica estagnado ali dentro, a pressão vai diminuir e isso impede uma boa passagem de fluxo sanguíneo. Já que o sangue fica parado por um tempo, fica em êxtase por um tempo, num vaso muito dilatado, o que vai acontecer? O órgão lá na frente, que está esperando esse sangue chegar, vai ficar esperando. E isso vai acontecer em várias regiões do corpo, porque é um tipo de choque que acontece por liberação de substâncias vasodilatadoras no corpo todo. Acontece isso, por exemplo, nos choques conhecidos como choques sépticos. O choque séptico é um choque que acontece por presença de uma infecção generalizada no corpo, por culpa de uma sepse, que é uma resposta de inflamação sistêmica, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, mais presença de um foco infeccioso. Então esse paciente que entrou nessa patologia, ele teve uma resposta inflamatória, teve uma liberação de substâncias vasodilatadoras em todo o corpo e por conta disso o sangue se distribuiu dentro dos vasos. Ele ficou preso dentro dos vasos, se distribuiu em todos os vasos sanguíneos e não chegou até os tecidos. O que eu estou falando para vocês é que dentro do choque distributivo nós temos alguns tipos de choque, como é o choque séptico, entendeu? O choque distributivo ele tem alguns tipos de choque dentro dele, como, por exemplo, o choque séptico, porque também libera substância vasodilatadora e distribui o sangue. Vamos falar também mais pra frente que dentro do choque distributivo, nós temos outros tipos de choque, como o anafilático, que é pela resposta alérgica que eu ia falar e acabei mudando o tema. Nós vamos ter o choque neurogênico dentro do distributivo, porque todos eles liberam substância vasodilatadora. Tá? Substância vasodilatadora. Vocês sabem muito bem já que quando a gente está numa alergia, a gente libera histamina,
né? O sistema circulatório ali começa a receber essa histamina em grande concentração, liberada pelos mastocitos, por exemplo, pelos macrófagos. E quando essa histamina é liberada, o que acontece? Nós sabemos do efeito da histamina no sistema circulatório: vasodilatação. Então, numa resposta inflamatória, né, numa resposta alérgica, num choque anafilático que eu falei, quando a gente tem uma resposta alérgica muito forte, o paciente tem uma liberação de histamina e outras substâncias vasodilatadoras muito fortes. E essas substâncias acabam fazendo o paciente entrar nesse choque distributivo, porque a gente tem vasodilatação e o sangue fica preso no sistema circulatório e não consegue viajar para os tecidos, ele não consegue fazer uma boa troca gasosa. Professor, nesse caso vai ter também hipotensão quando o sangue se distribui? Lógico. Lembra, eu falo muito, tanto em aula presencial quanto eu falo aqui no meu canal. Qual é a fórmula da pressão arterial? É pressão arterial igual a gasto cardíaco vezes resistência. Se a gente fez vasodilatação, a resistência diminuiu. E se a resistência diminui, a pressão diminui também. A fórmula está aparecendo aí na tela para vocês. Ficou com dúvida nessa fórmula? Pega lá o Guyton, capítulo de sistema circulatório, dá uma lidinha nisso, tá? A gente tem que sempre lembrar dessa fórmula, é muito importante. Então esses são nossos tipos de choque, né? Aí aqui fala da classificação geral, como a gente falou, cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo e distributivo, e das causas que podem originar qualquer tipo desses 4 choques. Então, ó, já falamos, né? Cardiogênico, lesão no coração. Eu falei de infarto do miocárdio, pode ser uma contusão direta ali, um objeto pulso cortante, né? Então a gente tem um objeto entrando no coração e isso leva a um choque cardiogênico porque ele não consegue mais bombear o sangue depois. Arritmias prolongadas, lesões valvulares agudas, cirurgia cardíaca, etc. Hipovolêmico, né? Perda de sangue total, então a gente vai ter perda de sangue em geral ali no nosso corpo, perda de plasma, perda de líquido extracelular. Obstrução pode ser por incapacidade do coração para se encher de maneira adequada. Por exemplo, um taponamento cardíaco, olha só, parece um choque cardiogênico, mas o problema aqui é uma obstrução. O coração não consegue se encher de sangue. Pensa o seguinte, pessoal, taponamento cardíaco é quando nós temos o aumento do líquido pericárdico lá no espaço pericárdico. Então, o paciente, por exemplo, por alguma infecção, começou a ter um acúmulo de pus dentro do pericárdio. Então, o pericárdio começou a ficar cheio de líquido. Isso começou a comprimir o coração. Se o coração está comprimido, né, ele está apertado, ele está sendo apertado de fora, o sangue da veia cava inferior, superior, não consegue ir para o átrio, porque a pressão dentro das cavidades aumentou, porque a gente está apertando o coração. Se a gente aumentou a pressão ali dentro, então a pressão dos vasos não é tão grande para mandar sangue para dentro do coração. Ok? Então a gente tem uma pressão maior na frente e uma menor atrás. Não tem como a menor ser mais forte que a maior, tá? Então o sangue não consegue entrar dentro do coração. Isso é como se fosse uma obstrução, tá? Como se fosse. Nós não temos uma obstrução necessariamente ali, fechando veia cava. Não. Simplesmente a diferença de pressão foi alterada e o sangue não consegue ultrapassar essa diferença de pressão. Como se fosse uma obstrução, tá? Choque distributivo, né? Perda do tônus vasomotor, né? A gente vai falar mais pra frente desses choque neurogênico, anafilático e séptico. A insuficiência circulatória provoca hipoperfusão dos órgãos, nós já falamos, né? Os órgãos começam a ter diminuição do fluxo e tecidos gerais. O corpo conta com respostas fisiológicas compensatórias. Sim, nós estudamos em fisiologia, nosso corpo, né? O sistema corporal inteiro, ele é maravilhoso. O sistema sanguíneo e circulatório, maravilhoso. Ele tem vários tipos de resposta. Renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático, substâncias quimiotáticas, substâncias vasoconstritoras locais. Então nós temos vários tipos de sistemas reguladores no sistema circulatório. No entanto, o problema é que esses sistemas compensatórios que servem para tentar ajudar e compensar uma alteração na pressão, eles acabam piorando a nossa patologia. Vamos entender? Aqui tem um gráfico para representar os mecanismos fisiopatológicos e os mecanismos compensatórios. Olha só. Então nós tivemos a origem do choque. Seja ele cardiogênico, hipovolêmico. Vamos imaginar que é um choque, sei lá, cardiogênico. O paciente teve um infarto agudo do miocárdio, o coração não conseguiu mais bombear o sangue suficiente ali para a aorta.
Por culpa disso, tem pouco fluxo dentro do sistema circulatório. Isso leva a uma hipoperfusão geral nos tecidos. Isso leva a uma hipotensão, porque se a fórmula da pressão arterial é pressão arterial igual a gasto cardíaco, o nosso gasto diminuiu, a pressão também vai diminuir, né? Então o paciente está hipotenso. Para tentar regular, o que vai acontecer? A gente vai ter o primeiro sistema de compensação sendo ativado, que é a estimulação simpática compensatória. Nós começamos a ativar o sistema simpático para compensar tudo isso. Porque nós sabemos que o sistema simpático consegue fazer vasoconstrição, consegue aumentar a força de contração cardíaca, aumentar a frequência, tudo isso aumentaria gasto, né? E a vasoconstrição aumentaria a pressão arterial. Porque nós temos que saber que pressão arterial é igual a gasto vezes resistência periférica total. E vasoconstrição aumenta a resistência. E se aumenta a resistência, aumenta a pressão arterial. Tá? A fórmula da pressão arterial vai ficar sendo jogada toda hora aqui para vocês. Então, ó, estimulação compensatória do sistema simpático. Nós vamos ativar quais receptores do sistema simpático? Todos. Quando eu falo de receptor, são as proteínas que estão na membrana plasmática de alguns tecidos e vão receber a adrenalina, a noradrenalina liberada pelo sistema simpático, tá? Porque é isso que o sistema simpático faz, libera adrenalina e noradrenalina e essa adrenalina e nora se conectam a receptores, tá? Os receptores de adrenalina e nora, né, são conhecidos como receptores adrenérgicos. Adrenérgicos, tá? Adrenérgico de adrenalina, noradrenalina, certo? Esses receptores adrenérgicos, eles se subdividem em alfa-adrenérgicos, beta-1 adrenérgicos e beta-2 adrenérgicos, tá? Alfa-adrenérgicos, beta-1 e beta-2 adrenérgicos, tá? Esses receptores aqui, pessoal, eles têm funções diferentes. Vamos um por um. Quando o sistema simpático libera adrenalina e se conecta no receptor alfa-1 adrenérgico, ele vai fazer vasoconstrição. Porque o alfa-adrenérgico, ele é um receptor que se localiza no músculo liso dos vasos sanguíneos. Então, se ele está lá e ele recebe adrenalina, ele contrai. Tá? Então, vasoconstrição, certo? A ativação do receptor beta-1 adrenérgico vai ter efeito já no coração, certo? No coração, porque é no coração, no meu miocárdio, que eu tenho receptores beta-1 adrenérgicos, certo? Então, ó, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração miocárdica, tudo isso para aumentar gasto, né? Então o coração que estava cansado, não estava conseguindo bombear sangue, agora teve aumento de força e vai tentar vencer essa lesão que ele teve, tá? Então aumentou gasto, tudo isso para aumentar a pressão arterial. E quando a gente ativa o beta-2 adrenérgico, o que acontece? A ativação dos receptores que estão no músculo estriado esquelético. Por que acontece essa vasodilatação no músculo estriado esquelético? É simples, pessoal. Entenda o seguinte. Quando tem uma vasodilatação no músculo estriado esquelético, o músculo ele começa a receber um pouquinho mais de nutrientes. Ao fazer isso, o músculo consegue dar uma contraída, ele consegue gerar uma contração. Tonicidade. Não entende que é a mesma tonicidade que a gente faz quando a gente contrai um músculo forte. Não, ele aumenta a tonicidade dele e dá uma pequena contraída. Quando o músculo estriado esquelético dá essa contraída, ele acaba apertando vênulas, ele acaba apertando veias, ele acaba apertando um pouquinho os capilares e ele aumenta o retorno venoso, certo? Então o músculo aumenta porque a tonicidade dá uma contraída e aumenta a quantidade de sangue que volta para o coração. Porque, lei de Frank-Starling, quanto maior o meu retorno venoso, maior será o meu gasto. E eu quero aumentar gasto porque pressão arterial é igual a gasto vezes resistência. Se eu aumento gasto, eu aumento pressão arterial, certo? Então sempre lembra disso. Nosso músculo está tentando aumentar retorno para aumentar gasto mais para frente, certo? Legal. Então olha só. Ativação do beta-1 e beta-2, né? O que está fazendo? Aumentando pressão arterial. Então a gente tem um aumento da pressão arterial, ok? Olha que legal. Nós já ativamos um sistema para aliviar essa pressão e dar uma melhorada nela, ok? Vamos tentar ativar outro sistema compensatório, porque nós estamos falando de mecanismos compensatórios, né? Então outro sistema compensatório vai ser ativado. Liberação compensatória de renina. O rim percebeu essa diminuição da pressão arterial,
Porque o rim tem células justaglomerulares que detectam essa diminuição da pressão arterial, avisam a nossa mácula densa, começam a produção ali de renina, para essa renina, que é um hormônio com função enzimática, viajar pelo sistema circulatório, certo? Essa renina viaja pelo sistema circulatório e quando ela encontra o angiotensinogênio liberado pelo fígado, a renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Vocês já falaram disso em algum momento em fisiologia, tá? Se não falaram, o professor deu fisiologia errado. Se não falaram, vocês vão anotar o que eu tô falando aqui, tá? Do mesmo jeito que eu tô falando. Então, ó, renina encontrou angiotensinogênio no sangue, transformou, converteu ele em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é uma vasoconstritora muito fraca, muito fraca. Ela não consegue fazer uma vasoconstrição intensa. Então, o que vai acontecer? Ela vai viajar pela circulação sanguínea, vai encontrar os pulmões, lá é liberada e produzida uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. Ela transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa nossa angiotensina 2, ela vai ter um efeito vasoconstritor intenso, potente em todo o sistema circulatório para tentar aumentar a pressão arterial, certo? Então aumenta a pressão arterial. Então, ó, essa liberação compensatória de renina que a gente vê no gráfico acaba formando a angiotensina 2 lá no final, né? Então formou a angiotensina 2. Qual é o efeito da angiotensina 2? Vasoconstrição, acabei de falar. E se a gente faz vasoconstrição, a gente está aumentando a pressão arterial. Então, aumento da pressão arterial, ok? A formação de angiotensina 2 também leva à liberação de aldosterona. A liberação de aldosterona, pessoal, é o seguinte, ó. Quando a angiotensina 2 é formada, além da vasoconstrição que ela faz, ela acaba passando lá na glândula suprarrenal. E lá na glândula suprarrenal, essa angiotensina 2 excita a glândula suprarrenal a produzir aldosterona, que é um hormônio. A aldosterona, ao ser liberada no sangue, volta ao rim. Eu falo volta porque tudo originou na renina que foi produzida no rim, tá? Então a aldosterona vai pro rim agora, ela sai da suprarrenal, vai pro rim. E lá no rim, ela diminui a produção de urina. Ela retém líquido, essa é a função da aldosterona, retenção de líquido, retenção hídrica. Então ela retém esse líquido, e se a gente retém líquido, a gente retém volume. Se tem aumento de volume, vai ter aumento de retorno venoso. Se tem aumento de retorno venoso, lei de Frank-Starling, aumenta gasto, tá? Então é o que a gente vai ver aqui, ó. Essa liberação de aldosterona causou o quê? Retenção de água e sódio no sangue. Isso aumenta o líquido extracelular, porque está retendo, né? Retendo o líquido, então aumenta o líquido extracelular. Lembrem que plasma sanguíneo é líquido extracelular, tá? No sangue, a única coisa que é líquido intracelular é o líquido que está dentro das hemácias. É o citosol das hemácias, tá? É a única coisa que é leque. Leque é todo o resto, é o plasma sanguíneo, certo? Então aumentou o leque. Se aumentou o leque, aumentou o plasma, né? Aumentou o retorno venoso. E se aumenta o retorno venoso, aumenta gasto. E nós falamos, se aumentou gasto, aumentou pressão arterial, né? Então, esse aqui é o nosso segundo sistema compensatório. O primeiro é o sistema simpático, o segundo é o nosso sistema renal. Terceiro sistema que vai se ativar. Coloquei ali naquele cantinho porque é o único lugar que sobrou, né? Então, o terceiro sistema que vai se ativar é este sistema aqui, pessoal. Produção de vasoconstritores locais. O nosso sistema circulatório, ele também começa a liberar alguns vasoconstritores quando ele percebe que a pressão arterial diminuiu muito, ok? Inclusive a nossa neurohipófise, que é uma glândula que está aqui, ó, dentro do nosso crânio, tá? A neurohipófise, ela consegue liberar também esse vasoconstritor quando ela percebe a diminuição da pressão arterial, tá? Então, quem são esses vasoconstritores? Vasopressina, também conhecida como ADH, hormônio antidiurético, que faz vasoconstrição e retém líquido no corpo, tá? Então, ela aumenta a pressão arterial e acaba aumentando também o gasto cardíaco, porque ela está aumentando o líquido no sangue. Então vai ter a mesma função. Aumenta o leque, aumenta o retorno, aumenta o gasto, tá? Aumenta a pressão no final das contas. A norepinefrina também é liberada por algumas células. E a endotelina, que é liberada por células endoteliais. A própria endotelina é um vasoconstritor. Então tudo isso é maravilhoso. Aí falando aqui, a gente pode falar, professor, nosso corpo é incrível. Nosso corpo
entrou num choque, teve hipotensão, hipoperfusão, a gente resolveu. A gente fez vasoconstrição pelo sistema simpático, a gente fez vasoconstrição pelo sistema renina-angiotensina, a gente fez vasoconstrição pelos vasoconstritores locais, aumentou pressão arterial, aumentou gasto, aumentou fluxo, melhorou tudo. Então nosso corpo salvou o paciente, não precisa de tratamento. Não, não é assim. Por quê? Quando a gente tem todos esses sistemas trabalhando igual doidos, o que vai acontecer? Já ouviram falar que até água em demasia, em exagero, mata? Nós já tivemos casos de pacientes que morreram por excesso de água, acreditem se quiser, campeonato de tereré, que é tipo uma bebida que a gente toma com erva aqui, nessa região do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos um excesso de vasoconstrição, e isso acaba matando o nosso paciente se a gente não resolver direito. Vamos entender o que os nossos mecanismos compensatórios estão fazendo no paciente? Então nós tivemos uma vasoconstrição intensa. Renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático e vasoconstritores locais. Vasoconstrição intensa. Vocês concordam comigo, né? Isso piora a hipoperfusão. Se eu estou fazendo um vaso ficar contraidão, fechadão, o que vai acontecer? O sangue vai passar? Não vai. Da minha artéria, arteríola, chegou lá na região contraída, não passa. Então o sangue fica preso, porque a gente está fazendo vasoconstrição. Então a gente piora a hipoperfusão. Os tecidos que estavam em hipoperfusão estão em uma hipoperfusão pior agora, tá? Uma hipoperfusão mais intensa, ok? Isso diminui o suministro, o aporte de oxigênio pro tecido, porque não está passando fluxo, né? Não está passando. E isso altera o metabolismo celular. De um metabolismo aeróbico, ele vai para um metabolismo anaeróbico. Certo? Então entrou em metabolismo anaeróbico. Aí o sistema, né, tenta compensar. Ele tenta, vamos tentar compensar. O tecido tenta compensar. Vamos tentar compensar essa falta de oxigênio. Vamos tentar compensar essa vasoconstrição. E ele começa a liberar algumas substâncias vasodilatadoras, como a histamina. Então libera histamina. Mas a histamina não é suficiente. Pessoal, é a histamina contra adrenalina, contra vasopressina, contra endotelina, contra noradrenalina, contra angiotensina 2. Então ela está trabalhando contra todos esses caras. Ela não vai dar conta. Então o tecido continua sem fluxo. Ele até pode dar uma pequena melhorada no fluxo graças à histamina, mas não é suficiente. Então essa mudança do metabolismo celular acaba aumentando radicais livres de oxigênio dentro do nosso tecido, dentro da nossa célula. E qual que é o problema disso, de radical livre, professor? Isso acaba lesionando célula mais pra frente, já vamos falar disso. A gente vai ter um excesso de hidrogênio sendo liberado na célula. A gente vai ter um excesso de ácido lático ou lactato sendo liberado dentro da célula. Então repara, nós estamos tendo dentro da célula, que entrou no metabolismo anaeróbico, a liberação de, como a gente falou, radicais livres. A gente começou a liberar hidrogênio, a gente começou a liberar ácido lático. Tudo isso altera o pH intracelular, pessoal. Isso leva a uma acidez intracelular. Então deixa o pH ácido. O pH vai diminuindo de 7,2, por exemplo, para 7, depois 6,5, 6, e ele vai ficando ácido, 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 ácido. O problema de um pH intracelular, lembra que a gente está falando de intra, dentro da célula, tudo isso dentro da célula, tá? Imagina que, a partir daqui, dessa flechinha grossa, tudo aqui já é intracelular, já é dentro da célula, tá? Então, o problema dessa acidez intracelular é que a gente não consegue continuar trabalhando dentro da minha célula se ela está muito ácida, tá? E outra coisa, quando nós temos um lugar muito ácido, porque tem muito soluto ácido, o que a gente vai puxar? O que a gente puxa? Lembra, se nós temos um lugar com muito soluto, uma região muito tônica, muito hipertônica, o que a gente vai puxar? Água, exato. Então a gente puxa água. Minha célula, que é essa bolinha aqui, tá cheia de ácido, cheia de soluto ácido. E ela começa a atrair água. E isso vai atrair água para dentro da célula. Vamos entender isso aí, Deixa essa parte da água já que a gente vai comentar de novo. Então, esse mesmo excesso de hidrogênio, ácido lático, acaba diminuindo a formação de ATP. Por quê? Pessoal, o metabolismo aeróbico com o oxigênio é maravilhoso. Ele produz ATP suficiente para o funcionamento celular. O metabolismo anaeróbico é o metabolismo sem oxigênio, onde a célula tenta produzir ATP, mas uma quantidade muito pequena. Uma quantidade ínfima ali é o que ela necessitaria para continuar viva.
Então, já que é uma quantidade pequena, a diminuição da formação de ATP se estabelece. Nós não temos muito ATP, então produzimos bem pouco, porque não temos oxigênio. Legal, o que vai acontecer? Olha só. Falha da sódio, potássio ATPase. Tô ficando com a garganta seca já. O que é sódio, potássio ATPase? A sódio e potássio ATPase, pessoal, é a nossa bomba de sódio e potássio. Lembra sempre, imagina que aqui na minha tela tem uma membrana plasmática, que é essa caixinha de Vizio que está aqui. Tá? Então essa minha caixinha de Vizio é a minha membrana plasmática. O que está aqui para cima é o líquido extracelular e aqui embaixo é o líquido intracelular. Tá? Minha bomba de sódio e potássio está aqui. Essa é a minha mão, certo? O que a bomba de sódio e potássio faz normalmente? Ela pega sódio e manda sódio para fora, 3 moléculas de sódio para fora. Lembra sempre, sódio sai, tá? SS, sódio sai. Então sódio sai, vai para o líquido extracelular, certo? Sempre tem aluno que fala, professor, mas tem como sair para o líquido intracelular? Você sai para dentro dessa casa? Você não sai para dentro, né? Então você sai para fora, ok? Então sódio sai, ok? E o potássio vai entrar. Se sódio sai, potássio entra. Ok, mas a nossa bomba falha, porque não tem ATP para dar energia para a bomba, porque a bomba precisa de ATP, e já que não tem ATP, a bomba falha, não joga sódio para fora. Se sódio não é jogado para fora, sódio fica dentro. Sódio não é jogado, fica dentro. Por culpa disso, nós temos um acúmulo de sódio intracelular. É muito sódio intracelular, tá? Esse acúmulo de sódio intracelular gera um edema celular. Okay? Gera um edema, então a célula começa a ficar inchada. Por quê, professor? Pessoal, nós já tínhamos um lugar ácido dentro da minha célula. Okay? Um lugar cheio de soluto. Agora é um lugar também cheio de sódio. A gente vai puxar muita água. A água começa a vir para a célula. A célula começa a crescer de tamanho, ficar edemaciada. Então, edema celular. O problema disso é que a mitocôndria que está dentro da célula, ela começa a ficar edemaciada, ela também fica cheia de água. Então a mitocôndria ficando gordinha, rechonchuda, né? Cheia de água. E essa mitocôndria que começa a ficar edemaciada, diminui ainda mais a produção de ATP. Se trabalhava 30% do que trabalhava no início do choque, ela agora está trabalhando a 10%. Tá? Diminui ainda mais. E vira um ciclo. Falha ainda mais bombas na membrana, ainda mais sódio intracelular, ainda maior o edema, maior falha de mitocôndria, vai piorando, vira um ciclo vicioso. Ok? Esse acúmulo excessivo de água intracelular acaba edemaciando quem? O lisossomo. O lisossomo, que era a nossa vesícula, que funciona como sistema digestivo da célula, ele cresce e rompe. O lisossomo rompe. O problema disso é como se eu pegasse agora o seu estômago com você vivo e quebrasse seu estômago no meio, mandando ácido para dentro do seu abdômen. O que o ácido vai fazer? Vai corroer tudo. Vai corroer cavidade abdominal, vai corroer parede, vai corroer tudo, certo? É a mesma coisa, o lisossomo é um sistema digestivo. Então a gente rompe o lisossomo, libera enzimas digestivas em toda a célula. Essas enzimas digestivas, elas rompem a membrana plasmática, causando morte celular. Quando a minha membrana quebra, a célula morreu, tá? Então, morte celular. O problema da morte celular é quando a gente quebra uma célula, começa uma cascata do ácido araquidônico na parte extracelular. Essa cascata do ácido araquidônico, pessoal, é uma cascata que começa a gerar o mesmo efeito em todas as outras células, causando rompimento de membrana em todas as células que estão próximas. Porque vocês lembram em histologia que nós estudamos que um tecido, né, um epitéliozinho ali, ele tem, né, várias células um do lado do outro. A membrana basal, essa aqui, e várias células um do lado da outra. Então a gente sabe que se uma célula morrer e fazer essa cascata do ácido araquidônico, as outras vão morrer também. E aí a gente tem uma morte celular extensa ali. E como eu sempre falo para meus alunos de biologia lá no primeiro semestre, eu falo, pessoal, se nós temos uma célula morrendo, nós temos um tecido morrendo, um epitélio morrendo. Se nós temos um tecido morrendo, com o tempo, o órgão vai morrer. Se o órgão morre, sistema morre, se sistema morre, paciente morre. E é o que acontece aqui. Então nós temos essa morte celular, levando essa cascata do ácido araquidônico, produzindo um dano celular ainda maior, causando lesão de tecido, causando falha do órgão, porque o órgão falha, o órgão morre, e isso acontece em vários órgãos ao mesmo tempo. Então nós temos falha múltipla de órgãos por culpa do choque circulatório e o paciente vem a óbito.
ok? Então o paciente com choque, normalmente ele não morre por culpa da patologia que originou o choque dele. O cara que perdeu sangue ali, ele não vai morrer pela falta de sangue. Ele vai morrer pela falha de órgãos que essa perda de sangue causou. Tá? Foi a causa principal? Foi. Mas naquele momento da urgência, na hora que eu já parei o sangramento dele, eu não tenho mais que me preocupar com o sangramento. Eu tenho que me preocupar com os órgãos que vão vir a falhar. Ok? Então, sempre lembra da fisiopatologia do choque. Porque esse choque é uma das causas de morte, pessoal, que a gente tem que agir muito rápido. Tá? Então, são causas que a gente tem que agir muito, muito rápido quando a gente está na urgência. Certo? Então, essa é a nossa fisiopatologia, ou a nossa patogênese, chame de se achar melhor, tá? Pontos claves, né? Então eu vou deixar esse quadrinho aqui para vocês darem uma lida no ponto-chave, né? Do que a gente comentou, é como se fosse um resuminho do que eu comentei, bem resumido, tá? Então deem uma lidinha ali, eu não vou ficar lendo, tá? Ok, eu vou parar esse vídeo nessa parte e a gente continua o vídeo depois, certo? Na parte do choque cardiogênico. Aí eu vou gravar um vídeo só para choque cardiogênico. Depois eu vou gravar um vídeo para os outros choques. Tá? O cardiogênico é um dos que eu especifico mais. Tá? Mas aí, vamos parar nessa parte. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa seu comentário. Vai ter card aparecendo aqui na tela em algum momento sobre os outros choques. Fica atento neste vídeo, normalmente eu coloco a continuação na descrição. Tá? Então se no momento desse vídeo não saiu ainda o próximo vídeo, volta daqui, sei lá, amanhã ou daqui a algumas horas. Talvez o vídeo já esteja aqui no canal. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Bom estudo. E não deixem a quarentena afetar a mente de vocês. Assistam filmes da Netflix. E comam pipoca. E brigadeiro. E estudem. E assistam ao meu canal. E é isso. Tchau. Tô cansado. Preciso tomar água.